escola e falada por locutores de notícias na rádio, tem sua origem na gramática Yoruba compilada em 1850 pelo bispo Samuel Ajayi Crowther. Embora para uma grande parte com base nos dialetos Oi-Ibadan, incorpora várias características de outros dialetos. 28. História. A partir do século 7 a.C. os povos africanos que viviam em Yorubalândia não foram inicialmente conhecidos como Yorubá, embora eles compartilhassem um grupo de etnia e língua comum. O desenvolvimento do Yorubá histórico in situ, fora de anteriores populações mesolíticas volta a Níger. Por volta do milênio a.C. a história oral registrada sobre o Império de Oyo deriva o Yorubá como um grupo étnico da população do reino mais antigo do Ilha-Ifé. Arqueologicamente, o povoado de Ife pode ser datado do século IV a.C., com estruturas urbanas aparecendo no século XII. A fase urbana de Ife antes da ascensão de Oyo, c. 1100 a 1600, um pico significativo de centralização política no século Xi, 29-30, é comumente descrita como uma idade de ouro de Ife. O Ober-governante de Ife é referido como Oni de Ife, 31. O Ife. O assentamento em Ife parece ter entrado nesta idade de ouro, com o aparecimento de estruturas urbanas pelo século XII. Este parece ser o período de formação do povo Yorubá como refletido na tradição oral e devido a isso, Ife continua a ser vista como a pátria espiritual do Yoruba. A cidade foi superada pelo Império de Oyo, 32, com o dominante poder militar e político Yorubá, no século 17, 33, o Império Oyo-Seoba, conhecido como Olafim de Oyo, era ativo no comércio de escravos africanos durante o século 18. O Yorubá muitas vezes exigiu escravos como uma forma de homenagem das populações objeto, que por sua vez, às vezes faziam guerras contra outros povos para capturar os escravos necessários. Parte dos escravos vendidos pelo Império de Oyo entrou no tráfico atlântico de escravos, 34, 35. A maioria das cidades-estados foram controladas por obas, ou soberanos reais com vários títulos individuais, e os conselhos compostos de olois, reconhecidos líderes reais, nobre e, muitas vezes, até mesmo de origem comum, que se juntaram a eles em governar sobre os reinos através de uma série de alianças e cultos. Diferentes estados viram relações diferentes de poder entre os reinos e os conselhos dos chefes. Alguns, como Oyo, teve poderosos monarcas autocráticos com controle quase total, enquanto que em outros, como as cidades-estado de Jebu, o conselho do Senado teve mais influência do poder de governo Albalde, referido como Ojale de Jebuland, foi mais limitado. Assentamentos Yoruba são frequentemente descritos como principalmente um ou mais dos principais grupos sociais chamados de gerações, carece de fontes. A primeira geração inclui as cidades conhecidas como capitais originais do fundador do reino Yorubá ou estados. A segunda geração consiste em assentamentos criados pela conquista. A terceira geração consiste em aldeias e municípios que surgiram após as guerras mortíferas do século XIX. História dos Yorubás. A história documentada do povo Yorubá começa com o Império de Oyo, que se tornou dominante no início do século XVII. Tradições mais antigas do ex-dominante reino de Ifé são escassos e pouco fiáveis. Antes de Oyo, os povos que viveram na região Yoruba, pelo menos, por volta do século VII a.C., não foram inicialmente conhecidos como Yoruba, embora eles compartilhavam um grupo de etnia e língua comum. O Yorubá histórico se desenvolveu no local, fora de anteriores populações, mesolítica, volta a Níger. Pelo primeiro milênio antes de Cristo, a história oral registrada sobre o Império de Oyo deriva do Yorubá como um grupo étnico da população do reino mais velho de Ilha-Ifé. Ver também mitologia Yoruba. Arqueologicamente, o povoado de Ife pode ser datado do século IV a.C., com estruturas urbanas aparecendo no século XII. A fase urbana de Ife antes da ascensão de Oyo, ca. 1100 a 1600, às vezes é descrito como uma idade de ouro de Ifé. Império de Oyo. Ife foi superado pelo Império de Oyo com o exército Yoruba dominante de poder político entre 1600 DC e 1800 DC. O vizinho reino do Benin também foi uma força poderosa entre 1300 e 1850 graus Celsius. A maioria das cidades-estados foram controlados por obas, eleito monarcas sacerdotais, e conselhos composta de olois, líderes reconhecidos do real, nobre e, muitas vezes, até mesmo a origem comum, que se juntaram a eles em governar sobre os reinos através de uma série de alianças e cultos. Diferentes estados viram rácios diferentes de poder entre a realeza e do conselho dos chefes. Alguns, como o de Oyo,
teve poderosos monarcas autocráticos com controle quase total, enquanto que em outros, como a cidade-estado Ijebu, os conselhos senatoriais foram supremos e o Oba serviu como uma espécie de figura decorativa. Em qualquer dos casos, no entanto, os monarcas Yoruba estavam sujeitos à aprovação contínua dos seus como constituintes uma questão de política, e poderia facilmente ser obrigado a abdicar por demonstrar tendências ditatoriais ou incompetência. A ordem para desocupar o trono foi geralmente comunicada através de uma aroca ou mensagem simbólica, que normalmente assume a forma de ovos de papagaios entregues em uma tigela de cabaça coberta, pelos senadores. História moderna. O Yoruba eventualmente estabeleceu uma federação de cidades-estados sob a ascendência política da cidade-estado de Oyo, localizado na periferia do norte da Yorubalã nas planícies de savana entre as florestas do presente e sudoeste da Nigéria e o rio Níger. Seguindo um GA liderado por Otimanda Anfodio e uma rápida consolidação da cidade-estado Hausa do norte da Nigéria contemporânea, o Fulani Sokoto invadiu e anexou a memória intermédia a Reino Nupe. Em seguida, começou a avançar para o sul em Terras Oyo. Pouco depois, seus exércitos invadiram a capital militar Yoruba de Ilorin, e em seguida, saquearam e destruíram Oyo-Ile, a sede real do Império de Oyo. Após isso, Oyo-Ile foi abandonada, e os Oyos recuaram para o sul para a atual cidade de Oyo, conhecido anteriormente como Agudoyo, ou Oyotiba, em uma região de floresta, onde a cavalaria de Sokoto foi menos eficaz. As tentativas do Califado de Sokoto para expandir para o sul foram verificadas pelos Yorubas que se reuniram em defesa sob a liderança militar do clã ascendente Ibadan, que passou do velho Império de Oyo, e das cidades-estados Ijebu. No entanto, a hegemonia de Oyo tinha sido um golpe mortal. As outras cidades-estados Yorubas conseguiram se libertar do domínio de Oyo, e, posteriormente, tornou-se envolvido em uma série de lutas internas que logo se metamorfoseou em uma escala completa de guerra civil. Estes acontecimentos enfraqueceram os Yorubas do Sul em sua resistência ao colonial britânico e invasões militares. Maria Lugones observa que entre os povos Yorubas não havia o conceito de gênero e nenhum sistema de gênero em tudo antes do colonialismo. Ela argumenta que as potências coloniais usam um sistema de gênero como instrumento de dominação e fundamentalmente mudar as relações sociais entre os indígenas. Em 1960, a maioria da Yorubalã estava incorporada na República Federal da Nigéria. 2. Os registros históricos dos Yorubas, que se tornaram mais acessíveis no século XIX, com a chegada mais permanente dos europeus, contam das invasões já pesadas pelos guerreiros montados Fulani do Norte bem como de guerra intercidades endêmicas Yoruba entre si. A evidência arqueológica da grandeza de sua civilização antiga na forma de, entre outras coisas, impressionantes realizações arquitetônicas como Heredo de Sungbu que são centenários, no entanto são abundantes. 3. Descrição. A maioria dos Yorubas falam a língua Yoruba, Ede Yoruba ou Edé. Vivem em grande parte no sudoeste da Nigéria. Também há comunidades de Yoruba significativas no Benin, Togo, Serra Leoa, Cuba, República Dominicana e Brasil. Os Yorubás são o principal grupo étnico nos estados de Ekiti, Kwara, Lagos, Ogun, Ongo, Osun e Oyo. Um número considerável de Yorubás vive na República do Benin, ainda podendo ser encontradas pequenas comunidades no campo, em Togo, Serra Leoa, Brasil, República Dominicana e Cuba. Compartilham fronteiras com os Borgu, variadamente chamados Bariba e Borgawa, no noroeste, os Nupe, que eles chamam muitas vezes, Tapa, e os Ebira no norte, os Edo, que também são conhecidos como Beni ou povo Benin, não relacionado com o povo da República do Benin, e os Ezan e Afemai para o sudeste. Os Igala e outros grupos relacionados encontram-se no nordeste, e os Egun, Fon e outros povos de língua Gibi no sudoeste. Embora a maioria dos Yorubás viva no sudoeste da Nigéria, há também importantes comunidades Yorubás indígenas na República do Benin, Gana e Togo. A maioria dos Yorubás é cristã,